Depois da discussão, Sean percebe que fez besteira, ele se intrometeu mais do que devia. Ele volta a dar aulas de música para o irmão de Blue, mas está claramente distraído, com a cabeça longe. Nesse meio tempo, a garota do dia anterior aparece de novo. Ela quer muito falar com Blue e obter uma resposta, mas ele não foi à casa naquele dia. O professor chega a fechar a porta para impedir a entrada dela, só que muda de ideia ao perceber que ela pode ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Ela explica que ela e Blue eram amigos na universidade, mas se afastaram após uma briga. Segundo ela, Blue enviou para um concurso um desenho que os dois criaram juntos com a ajuda dela, e acabou ganhando o primeiro prêmio. Apesar disso, o nome dela não foi incluído em nenhum lugar. Green não acredita que o irmão faria algo assim, e a própria garota também não tem certeza. Justamente por isso ela quer entender o que realmente aconteceu. O problema é que desde então ele não atende mais às ligações dela. Para fazer Blue conversar com ela, Sean e Green montam um plano. O atraem até a casa de Sean para buscar a bolsa, garantindo que o professor não estaria lá. Só que quando ele chega não tem saída. Quem aparece é Paquin e o próprio Sean, deixando claro que os dois estavam juntos nessa armadilha. Pressionado, ele finalmente responde às perguntas e esclarece tudo. Diz que no dia em que ganhou o primeiro prêmio, viveu o melhor momento da vida dele. Queria dizer a todos que o mérito era dela, porque foi ela quem deu início ao projeto, mas por algum motivo. Naquele instante ele só queria que as pessoas acreditassem que ele era capaz, que ele era bom no que fazia. Por isso acabou não mencionando o nome dela. Depois disso, os dias passaram, um mês, um ano, e ele nunca conseguiu criar coragem para consertar a situação. Sem explicação, acabou entendendo que ela não queria mais amizade. Paquin intervém e diz que Blue não precisava ter carregado isso sozinho. Ela admite que nunca ficou com raiva, porque sempre soube que o amigo tinha seus motivos. Além disso, reforça que o sucesso do projeto também veio do talento do próprio Blue. Em seguida, a garota entrega um convite. Ela vai abrir uma galeria de arte nos Estados Unidos. Com isso, os dois finalmente se acertam e fazem as pazes. Depois de resolver essa pendência, Sean também quer conversar com ele. Ele pega um anel e confessa que aquele quarto costumava ser do ex. Eles dividiam o espaço quando ainda estavam juntos. A cena então corta para um flashback. Na época, James era a grande inspiração de Sean para compor. Em tom de brincadeira, chegou a propor casamento, dizendo que queria que James fosse sua inspiração para sempre. Ele até mostra que já tinha uma aliança. Mas em um dia comum, enquanto escrevia uma música, recebe uma ligação da mãe, e a notícia é ruim. O namorado dele aparentemente foi embora. Depois disso, Sean começa a afundar. Ele tenta anestesiar a dor com álcool e, para aliviar um pouco a saudade, pega a camisa favorita do ex e a abraça, falando com a peça como se ela fosse o próprio James. Por muito tempo ele manteve aquele quarto trancado. Dizia para si mesmo que ainda não estava pronto para encarar tudo, mas a verdade é que queria esconder a própria fragilidade. Agora, porém, ele afirma que está bem, consegue entrar ali sem carregar ressentimento. James foi o ponto de partida e a inspiração dele para compor. Vai permanecer como lembrança, enquanto Sean decide seguir em frente com Blue, a pessoa que ele ama no presente. É com ele que quer estar o tempo todo. Ele não pretende deixá-lo ir embora de novo e admite que sente que não consegue viver sem ele. Mais tarde, Sean pede para ficar com o desenho que Blue fez dele, mas ele recusa. Ele não quer se desfazer daquilo. Só que quando Sean se vira para se trocar, Blue o chama de volta e percebe no corpo dele o cheiro do sabonete de que gosta. Confessa que está perdendo o foco nos desenhos por causa de Sean. Os dois se aproximam e começam a se beijar. Sean deixa claro que também está completamente envolvido. Em seguida, a cena mostra os dois conectados física e emocionalmente, trocando carinho e reafirmando o que sentem. No dia seguinte, Blue acorda na cama e por um instante, parece estar sozinho, até perceber Sean ali perto, tocando violão. Sean diz que a música que compôs para Blue está pronta. O nome é Cada Lágrima. Ele explica que conseguiu terminar a letra graças à pintura de Blue e também por causa de uma frase que ele disse sobre o violão. A música é o remédio para um coração partido. Sean concorda que aquilo não combina mais com ele, porque quando está triste e está com ele, é o próprio Blue que vira o melhor remédio. Ele canta a música para o namorado enquanto a série revisita cenas anteriores. Em um primeiro momento, Sean trata a música como uma arma, mas quando termina, volta às provocações e diz que quer usar outra arma. Eles se beijam com delicadeza e em seguida se declaram. Para Sean, Blue é sua nota musical favorita. Para Blue, Sean é a obra de arte que ele mais ama.
A história encerra com Green flagrando os dois brincando na cama, e no fim, ele acaba entrando na brincadeira também. A próxima história começa revelando que aquelas histórias que acompanhamos não eram apenas romances isolados. Por trás delas estão Yi e Pan, dois atores que passaram anos interpretando versões do amor enquanto, fora das câmeras, o próprio relacionamento se desgastava. Pan decide terminar porque acredita que Yi não se importa de verdade com ele. Yin consegue se preocupar com tudo e com todo mundo, mas com Pan, nunca é assim. No dia seguinte, Pan vai ao set para as gravações e a primeira pessoa com quem dá de cara é o próprio Yin. Fica claro que agora, o set já não é mais um lugar confortável. Justamente no dia em que os dois estão brigados, eles precisam gravar uma cena de amor no sofá, e nenhum dos dois quer. Ainda assim, eles fazem a cena. A equipe percebe o clima estranho entre eles e pede para Pan sair um pouco e se recompor. Lá fora, um amigo vai atrás para entender o que está acontecendo. Ele até aposta que Yin terminou com Pan, mas ele nega, diz que dessa vez, foi ele quem terminou. Além disso, confessa que está pensando em parar de atuar. Ele nunca quis ser ator de verdade, o sonho dele sempre foi ser diretor. Eles saem para comer, e o assunto continua girando em torno do término. Pan diz que não está fazendo o filme por causa do Yin, mas admite que é por ele que ainda não desistiu, porque percebeu o quanto Yin estava preocupado naquele dia. Sabe que se Yin perder esse papel, ele vai ficar arrasado. Otto questiona por que Pan ainda quer fazer tanto por Yin, se eles já terminaram. Pan não consegue negar que ainda se importa e por isso decide que vai continuar no filme. Enquanto isso, alguém tira foto dos dois juntos e posta na internet. Os comentários explodem e várias pessoas começam a shippar o casal. De volta ao set, Pan recebe uma proposta para trabalhar ao lado de outra pessoa como par romântico. Ele olha para Yin antes de responder e aceita a oferta como se quisesse provocar alguma reação. Yin reclama na hora e diz que ele não deveria fazer isso, porque os dois já estão comprometidos com aquele projeto e não seria correto atuar com outra pessoa agora. Quando Pan pergunta se aquilo é ciúme, Yin responde apenas que está colocando muito esforço no trabalho. A discussão se intensifica quando entra na pauta a postagem de Pan com um amigo no restaurante. As filmagens ficam ainda mais difíceis, porque eles passam a levar questões pessoais para dentro das cenas. Na sequência em que Blue pinta as unhas dele, os dois precisam se beijar, mas Yin não consegue sustentar o beijo por muito tempo. Mais uma vez, a direção percebe que o momento está forçado. Os dois são chamados para uma conversa reservada. A investidora do filme avisa que os problemas pessoais dos dois estão afetando o trabalho. Ela deixa claro que já desperdiçou dinheiro demais com atores que não entregam o que precisam entregar. Pan assume a responsabilidade e admite que errou. Mesmo assim, ela conclui que os dois não estão prontos para tocar o projeto juntos, e decide interromper as gravações até que consigam trabalhar em harmonia novamente. Ainda assim, ela aceita a proposta de que os dois participem de um workshop enquanto tentam resolver a situação. Pan fica em dúvida se liga ou não para Yin, mas decide não ligar, e nem precisa, porque logo depois recebe uma ligação dele. Pan até fica aliviado por não ter sido ele a dar o primeiro passo. Ele tenta se fazer de difícil, enquanto Yin do outro lado parece sem saber como começar. A conversa termina num clima esquisito, deixando evidente que o grande problema entre os dois sempre foi a falta de comunicação. Mesmo assim, Yin percebe que Pan está aberto ao diálogo, porque ele diz que está com pressa, mas ainda tem 30 minutos livres. Yin o convida para comer e os dois acabam conversando por um bom tempo. No workshop, o instrutor propõe um exercício direto: olhar nos olhos e dizer aquilo que o personagem nunca conseguiu dizer. Dentro da dinâmica, eles encenam uma situação em que se perdem em uma ilha. Durante a cena, Yin admite o erro como se fosse a primeira vez que realmente faz isso. Ele finalmente reconhece o que aconteceu e pede desculpas. A emoção toma conta porque o momento soa como se, pela primeira vez, eles estivessem realmente se entendendo. Depois, os dois recebem uma lição de casa para fazerem juntos. Precisam assistir a todos os trabalhos que fizeram como dupla, registrar as reações e relatar os sentimentos e emoções que viveram em cada projeto. Eles devem gravar esse material e enviar para a professora para que ela avalie depois. Pan vai até a casa de Yin levando a comida de que ele gosta, deixando claro que ainda se importa. Yin, por sua vez, demonstra que quer se reconciliar. À noite, eles preparam o celular para iniciar a gravação. Yin começa falando do primeiro projeto dos dois. Ele lembra que na primeira vez em que encontrou Pan no set, ficou muito tenso, porque Pan parecia rígido e pouco receptivo, então Yin evitava conversar. Além disso, estava completamente imerso no personagem. Sam era sorridente, animado e alegre.
e os dois permaneceram distantes até o primeiro beijo. Só depois que quebraram o gelo, começaram a se conhecer de verdade. No segundo projeto, In admite que passou a dar em cima de Pan. Quando entra em detalhes, Pan fica envergonhado, mas In ressalta que todo mundo já sabia que ele gostava dele, então nunca foi segredo. Com o passar de cada trabalho, os dois se envolviam cada vez mais e passavam muito tempo juntos. Para In, X era seu personagem favorito, e Pan estava lindo naquele papel. Mais do que um personagem, era uma postura, uma presença. Enquanto In vai se abrindo, Pan desliga a câmera porque sente que a conversa ficou pessoal demais. Mesmo assim, In continua. Relembra o dia em que pediu Pan em namoro e ele disse sim. Ele confessa que ficou tão feliz que mal conseguia acreditar. Pan se emociona, mas tenta fugir do assunto dizendo que está com fome e sai para buscar comida. Mais tarde, Pan acaba pegando no sono e caindo no ombro de In. Quando os dois se encaram, falam ao mesmo tempo. In quer que ele fique enquanto Pan acha melhor ir embora para casa. No dia seguinte, eles se encontram bem cedo no set, e aparece com comida e faz questão de avisar que não foi presente de fã. Ele mesmo comprou para o namorado. Uma mulher estranha ver Pan comendo de manhã, já que ele normalmente não come, e explica que está tentando fazê-lo se alimentar no horário certo, para evitar as dores de estômago. É improvando na prática que se importa. Durante as gravações, os dois trabalham muito mais conectados, sem a tensão de antes. Otto também percebe a mudança. Eles estão rindo mais, comendo juntos, e Otto parece não conseguir tirar os olhos deles. Em pouco tempo eles deixam de ser um casal complicado, e viram um casal que se entende, e isso aparece quando In perde a tornozeleira. A equipe ajuda a procurar, mas Pan, que já conhece o namorado e sabe o quanto ele é desligado, sugere que ele pode ter tirado para lavar os pés. Quando In checa o bolso, a tornozeleira está lá, exatamente como Pan disse. Otto observa a cena e aparenta ficar incomodado. Mais tarde, Otto se aproxima e ajuda In a vestir o roupão. Ele também foi escalado para ensaiar algumas falas no lugar de In, justamente a cena em que o personagem elogia o cheiro do sabonete no corpo do outro. Otto faz isso entrando de verdade no personagem e por mais que tente disfarçar, fica evidente que sente algo além da atuação. Quando In finalmente chega, Pan dá atenção total ao namorado. Acaricia o cabelo dele e conversa com carinho, e Otto fica observando ao fundo. E então revela que comprou uma nova aliança. Ele quer entregar para Pan, mas está com medo de ele não aceitar, ao mesmo tempo, acredita que pode dar certo, porque Pan anda mais sensível ultimamente. Só que logo depois, In escuta uma conversa dizendo que Pan não vai mais atuar e que aquele seria o último projeto dele. Do outro lado, Pan decide ensaiar uma cena e pede ajuda a Otto. Ele quer se sair melhor justamente para In se sentir mais tranquilo e não ficar preocupado. Otto comenta que se Pan quer que In se sinta seguro, deveria ensaiar com ele. Pan o chama de volta e diz que está pedindo ajuda porque ele é seu amigo. Otto pergunta, num tom que deixa subentendido que gostaria de ser mais do que isso, se é só isso que ele pode ser. Mas muda de assunto e concorda em ajudar. Eles ensaiam a mesma cena em que Blue elogia as unhas pintadas de azul e depois vem o beijo. Quando Pan se aproxima de Otto como se fosse beijá-lo, e entra no quarto e pergunta o que está acontecendo. Pan diz a verdade, pediu ajuda para ensaiar. Otto também reforça que Pan está fazendo aquilo por In, e não aceita bem a situação. Ele acredita que deveria ser ele a ensaiar com Pan, não outra pessoa. A discussão reacende. In diz que é por isso que sempre houve comentários de que Pan tem um novo parceiro e que vai parar de atuar. Isso é humilhante porque todo mundo comenta. Ele explode, diz que se Pan quer terminar, não precisa fazer esse tipo de coisa, ele mesmo vai abandonar o projeto. Pan tenta descontar a raiva e a frustração no boxe. Gia já tinha percebido que o problema principal dos dois é a falta de comunicação. Nenhum dos dois tem coragem de dizer claramente o que sente e o que pensa. Pan, pelo contrário, acredita que atitudes falam mais do que palavras. Ao mesmo tempo, In recebe conselhos dos amigos e descobre algo importante. Naquele dia, Pan pediu desculpas para toda a equipe no set por causa dele, porque estava preocupado, e mesmo assim deu o melhor de si para sustentar o trabalho. In também percebe que perdeu o anel, e não faz ideia de onde deixou. Mais tarde, enquanto os amigos pegam no sono, In liga para Pan, mas não é atendido. Pan retorna só depois, mas In já está dormindo. Quando ele acorda, percebe que está na própria cama. Pan foi até lá para cuidar dele e ainda deixou um bilhete pedindo para ele não esquecer de tomar o remédio. Isso desperta lembranças e faz In enxergar com clareza. Pan se importa de verdade. E In reconhece que foi duro demais e que tirou conclusões erradas.
Então Pan liga para Toei, avisa que já se decidiu, ele vai concluir o filme, e pede desculpa pela confusão. No dia seguinte, em volta ao set com a mente mais aberta e disposto a conversar, ele pede desculpas pelo que aconteceu no dia anterior e por tudo que se acumulou entre os dois. Depois, pergunta se ainda dá tempo de conversarem. Pan admite que não é o melhor momento, mas está disposto a conversar depois. Por agora, ele quer focar no trabalho e terminar logo, já que falta apenas a última cena. Durante a gravação, a equipe confirma que está tudo ótimo. Os dois entregam uma atuação impecável. Porém, antes que consiga dizer mais alguma coisa, Pan é chamado para outro compromisso e precisa sair às pressas. Depois desse tumulto, cada um fica no seu canto, pensando no outro, sem coragem de dar o primeiro passo. E até se controla, não liga, não manda mensagem e tenta encarar a solidão em silêncio. Em uma entrevista, fãs têm a chance de falar com eles e perguntam diretamente se os dois brigaram no set e se aquilo vai além de um problema de trabalho. Para escapar da pergunta, Pan diz que precisa anunciar algo importante. Aquele será o último projeto dele, e também seu último trabalho como ator. Ainda assim, ele pede que todos apoiem, porque acredita que ele vai se tornar um grande ator. Depois desse anúncio, as perguntas ficam ainda mais agressivas, porque tudo soa pessoal, não profissional. Antes de serem encurralados, eles conseguem sair. Otto manda uma mensagem para Em dizendo que gostaria de entregar um presente. Pouco depois, uma garota aparece com um anel que Em havia perdido. Ela encontrou justamente na camisa que ele usava no set. Em fica tão aliviado que promete até pagar uma refeição para ela. Logo em seguida, Em encontra Pan sozinho, observando a paisagem. Esse era o presente de Otto, criar a oportunidade perfeita para esse reencontro. E é direto. Ele pede para voltarem. Diz que nunca quis terminar e que agora entende o quanto foi egoísta, garantindo que não repetirá isso. Ele agradece por tudo que Pan fez e afirma que quer continuar ao lado dele, inclusive em todos os filmes. Pan responde com calma, mas com firmeza. Ele diz que não poderá continuar assim, porque o sonho dele é outro e ele precisa segui-lo. Sobre o relacionamento, ele aponta algo doloroso. Eles nunca tiveram tempo para viver como um casal de verdade. Quase não saíam para comer juntos, não assistiam a filmes, não ouviam música, não conversavam com calma. Eles querem coisas diferentes. Além disso, Pan acredita que o caminho de Em vai muito mais longe sem ele. Há tempo demais os dois vêm negligenciando os sentimentos um do outro. Para Pan, amor não se resume só a eles, Em também tem deveres e responsabilidades. Por isso Pan diz que terminar agora, enquanto ainda se amam, é melhor do que esperar até o momento em que não consigam nem se olhar. Ele prefere se despedir com respeito do que transformar o amor em desgaste. Então, ele o abraça como uma despedida. E não consegue aceitar. Ele não quer que tudo acabe assim. Pan também sente uma dor enorme, mas acredita ser a decisão mais sensata, já que os dois não conseguem se entender. E sofre ainda mais, ele nem teve a chance de entregar a aliança. Anos depois, Em e Otto passam a atuar juntos como um casal, e naquele momento, são considerados o casal mais quente do ano. E brinca dizendo que Otto ainda não consegue aceitar que os dois são um chip de verdade, mesmo sendo um fato. Otto confirma, mas diz que aquele lugar sempre foi de Pan, que ele não quer tomar o espaço dele. E não quer nem ouvir esse nome e dispara. Se Pan realmente quisesse ficar com ele, não teria ido embora daquele jeito. Em outra entrevista, alguns atores se reúnem e Pan é apresentado como diretor. Ele realmente foi atrás do sonho dele. A entrevistadora pergunta qual foi a maior inspiração para o filme. Do outro lado da tela, Em assiste a transmissão pelo celular. Pan responde que a inspiração veio da própria vida amorosa e diz que precisa agradecer a uma pessoa por tornar aquele filme possível. Sem essa pessoa, o projeto não existiria. Em seguida perguntam se na vida real, a história também terminou de forma triste como no filme. Pan responde com honestidade que o filme não teve um final feliz, mas ele espera que a vida real tenha. O público se agita quando Em aparece segurando um buquê. Para muita gente, aquilo é a confirmação perfeita de que a história dos dois não terminou. A cena então volta no tempo para aquele dia em que Pan foi à casa de Em depois da briga. Ele o levou para a cama, cuidou dele, limpou o corpo dele. Quando Em acorda, ele se abre como nunca tinha feito. Na cabeça dele, aquele momento parece um sonho, mas ele queria que fosse real. E então pergunta se Pan quer se casar com ele, pegando-o completamente de surpresa. Em confessa que sempre quis dizer aquilo, mas queria esperar o dia em que estivessem realmente prontos. O dia em que Pan se tornasse o diretor que sempre sonhou e Em se tornasse o ator que poderia estar ao lado dele com orgulho.
Ele admite que se não tivesse sucesso, talvez nunca tivesse coragem de fazer o pedido. Por isso ele se esforçava tanto, e por isso eles brigavam tanto. Ele reconhece que trabalhava demais e acabava negligenciando os sentimentos de Pam, e se sente horrível ao vê-lo chorar. Pam pede desculpas. Ele não fazia ideia de que encarregava tudo aquilo. Mesmo sabendo que pode parecer egoísta, diz que quer ficar com ele para sempre. E se for preciso, está disposto a esperar até que os dois estejam prontos, fazendo a promessa de que fará o que for necessário para trazê-lo de volta. No evento, essa promessa se cumpre. Eles estavam, na verdade, esperando um pelo outro. E entrega o buquê e a plateia comemora porque, aparentemente, o casal da vida real também vai ter um final feliz. Os dois se encontram novamente no mesmo lugar onde haviam se despedido, mas agora em outro contexto com outro clima. Eles admitem que mudaram. Ainda assim, faz questão de dizer que Pam, apesar de tudo, continua o mesmo no essencial, continua incrível como sempre, e agora é, de fato, o diretor que sempre quis ser. In se aproxima e diz que está ali para cumprir a promessa que fez. Pam percebe que ele se lembra daquela noite. No começo, In achou que tinha sido só um sonho, mas agora entende que foi real. Por isso, agradece por Pam ter ido à casa dele naquele dia e afirma que finalmente está pronto. Então pede para Pam voltar com ele. Pam brinca, dizendo que vai pensar, mas In deixa claro que está disposto a recomeçar do zero, flertando do jeito que sempre flertou, até ele aceitar de vez. Os dois se beijam com carinho, afeto e um sentimento claro de reconciliação. Sem dúvidas, sem receios, agora eles estão prontos. A partir daí, eles passam a viver coisas que antes nunca conseguiam. Acordam juntos, conversam, escovam os dentes lado a lado, comem no mesmo ritmo. Finalmente tem aqueles momentos íntimos e simples de casal que sempre faltaram. Durante o café da manhã, porém, In fica estranho, meio suspeito, como se quisesse dizer algo. Ele só comenta que vai buscar uma coisa. Pam não desconfia de nada. Quando In volta, ele traz uma aliança, e Pam é pego de surpresa. In confessa que gosta da vida que tem agora porque acorda e vê Pam todas as manhãs, pode olhar o rosto dele enquanto come, pode dividir a rotina sem pressa. Ele diz que quer que a vida seja assim para sempre e então, pergunta se Pam aceita se casar com ele. O diretor aceita na hora. Não há como recusar. In fica emocionado. Ouvir aquele sim é um alívio. Em seguida, os dois se beijam, selando o começo de uma nova fase.